Sejam bem-vindos ao canal Jaque e Aquino de Moto, e hoje estamos no estado de Pernambuco, na cidade que é conhecida como a capital do chachado e também é a terra natal de Virgulino Ferreira da Silva, o famoso cangaceiro Lampião. Estamos na cidade de Serra Talhada. E essas imagens foram feitas por nossos amigos Franz Doliver e Nicássia, que nos acompanharam nessa viagem maravilhosa pela cidade de Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Serra Talhada é um município do estado de Pernambuco. É conhecido como a capital do chachado e fica a 415 quilômetros de Recife, a capital pernambucana. A cidade é a segunda mais importante do sertão de Pernambuco. É o principal município da região geográfica intermediária de Serra Talhada. Polo em saúde, educação e comércio. É a terra natal de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Aqui nasceu o cangaceiro mais famoso da história do cangaço. Sua população em 2022 era estimada em 92.228 habitantes e em 1700 a área onde hoje se situa a cidade de Serra Talhada era uma fazenda de criação pertencente ao português Agostinho Nunes de Magalhães. E nós, antes de continuarmos conhecendo esta maravilhosa cidade e sua história, gostaríamos de pedir gentilmente para você que ainda não é inscrito no nosso canal e que está assistindo esse vídeo, por favor, se inscreve. Se estiver gostando do vídeo, deixem seu like, compartilhem, comentem, ativem o sininho para os próximos vídeos do nosso canal e venham com a gente continuar conhecendo Serra Talhada. Serra Talhada faz divisa com os municípios de São José do Belmonte, Mirandiba, Carnaúbeira da Penha, Floresta, Santa Cruz da Baixa Verde, Calumbi, Betânia e com o estado da Paraíba ao norte. E o seu nome, Serra Talhada, deriva do nome de uma serra presente no município, cujo formato dá a ideia de que foi cortada a prumo. Originalmente, deu nome à fazenda de criação do português Agostinho Nunes de Magalhães e muito tempo depois ao município nela originado. A cidade de Serra Talhada é a mais próspera do sertão do Pajeú e polo econômico dessa micro-região pernambucana. A importante infraestrutura urbana de Serra Talhada a coloca numa posição privilegiada, sendo um centro em pleno desenvolvimento na área de comércio, lazer e cultura.
Além disso, o município é o quarto polo médico do estado de Pernambuco e também é um grande polo educacional do estado. Tudo isso conflui para que a cidade seja uma ótima ideia de moradia ou uma grande oportunidade de investimento, já que, além de mencionado, é um enorme foco turístico, religioso e cultural. E entre os principais pontos turísticos da cidade estão o Museu do Cangaço, a Fundação da Casa da Cultura, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha e os mirantes, como Talhado do Urubu, Chapada do Araripe, do Vale do Pajeú e o Açude do Saco. Igreja de Nossa Senhora da Penha, essa que estamos passando agora, ela foi construída em homenagem a Nossa Senhora da Penha, que é a padroeira de Serra Talhada. Essa foi a primeira capela da região construída a mando de Filadélfia Nunes de Magalhães, filha do português e da Índia Cariri, quando Serra Talhada era apenas uma fazenda. A Igreja Matriz está no local um pouco mais alto da cidade, por isso é possível vê-la de vários pontos e ainda chama a atenção por seu estilo neoclássico. Na frente da igreja há uma bela praça que homenageia o Padre Jesus, um espanhol que ficou à frente da igreja de Nossa Senhora da Penha por 54 anos. Serra Talhada, em Pernambuco, é uma pequena cidade que fica em meio ao sertão, na região do Pajeú. Nós a visitamos quando estávamos indo para a cidade de Triunfo, também no estado de Pernambuco. A cidade, que é conhecida como a capital do chachado, do cangaceiro Lampião e de personalidades que fizeram fama no Brasil. A história do município começa com os índios cariris que habitavam a região do Vale do Rio Pajeú, até o século XVIII, quando os portugueses chegaram por lá. Esses portugueses estavam explorando a pecuária nas margens do rio, mas quem fez história foi Agostinho Nunes de Magalhães. Ele arrendou algumas fazendas na região e uma delas se chamava Fazenda Serra Talhada, aos pés da serra de mesmo nome. Como a fazenda estava no local estratégico que servia de rota dos comerciantes vindos do Ceará, Paraíba e Bahia, iniciou-se uma feira livre que acontece até os dias de hoje. E a região começou a se desenvolver e a primeira capela foi construída em homenagem a Nossa Senhora da Penha. Um povoado começou a se formar e anos depois passou a ser chamado de freguesia de Vila Bela, mas com a Revolução Praieira foi elevada à categoria de vila e em 1909 Vila Bela passa a ser município e em 1939 Agamenon Magalhães, o governador do estado, mudou o nome do lugar
para a Serra Talhada. E como Serra Talhada é a terra natal do cangaceiro mais famoso Lampião, aqui existe o Museu do Cangaço. Esse é um dos lugares mais importantes para visitar na cidade. Ao visitar este museu, você vai obter muitas informações que vão complementar a sua visita para outras atrações, como o sítio Passagem das Pedras, onde nasceu Lampião. O prédio onde o museu está localizado é da antiga estação ferroviária da cidade e abriga o maior museu do cangaço no Brasil. No museu é possível ver parte da história do cangaço e do sertão nordestino. São mais de 2.300 peças em exposição que vão de fotos a documentos, de arma a utensílios domésticos, usado nas casas da região e pelos cangaceiros. O Museu do Cangaço é o maior do gênero no país e reúne um acervo com armas, objetos de época e mais de 200 fotografias, além de uma sala multimídia com vídeos sobre a história de Lampião e seu bando. O horário de funcionamento do museu é de segunda a sexta, de 8h30 a meio-dia e de 2 da tarde às 5 da tarde, e aos sábados, de 8h30 da manhã ao meio-dia. No domingo, o museu não abre. Além de visitar o Museu do Cangaço, o visitante também pode visitar o sítio Passagem das Pedras, que é o lugar exato onde o cangaceiro Lampião nasceu. Lá abriga a casa onde nasceu Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e reúne pequeno acervo de fotografias, móveis, utensílios, objetos e documentos relativos ao cangaço. O acesso é pela rodovia PE 390, a 42 quilômetros do centro. Fica próximo ao Riacho São Domingos, numa propriedade privada. Deve ser visitado com a ajuda de um guia. O agendamento é feito no Museu do Cangaço o ano inteiro. Serra Talhada foi classificada como uma das 10 cidades mais competitivas do Nordeste, segundo a avaliação do Centro de Liderança Pública, divulgado em agosto de 2023. Entre as 10 primeiras cidades nordestinas, 4 são de Pernambuco, incluindo Serra Talhada. De acordo com o ranking de competitividade dos municípios em 2023, é também a única cidade do sertão pernambucano entre as 10 primeiras colocadas. O indicador analisou 410 cidades com população acima de 80 mil habitantes. E Serra Talhada é a segunda cidade mais populosa do sertão. O município, localizado no sertão do Pajeú, é a segunda cidade sertaneja mais populosa de Pernambuco. A cidade possui 92.228 habitantes, um aumento de mais de 16% em relação ao levantamento anterior em 2010. No sertão, somente o município de Petrolina é maior em termos populacionais. No estado, Serra Talhada é a 16ª cidade com maior número de habitantes. Ainda, de acordo com dados do IBGE, Serra Talhada apresentou o 11º maior crescimento populacional do estado,
se mantendo como a maior cidade do sertão do Pajeú. No contexto desse crescimento, o município firma sua posição no cenário econômico, o que justifica seu potencial junto a um ecossistema de desenvolvimento que se estabeleceu no município e que impulsiona a cadeia produtiva de toda uma região e que se reflete diretamente na vida das pessoas. No município, a natureza formada pela Caatinga e pelo rio Pajeú abre acesso a trilhas e escaladas que atraem um público fiel. A tradição cultural se mostra na arte de grupos como Cabras de Lampião, que se apresentam nos palcos da cidade com a indumentária característica do homem do cangaço, dançando chachado, puxado por zabumba, acordeão e triângulo. A serra, que deu origem ao nome da cidade, está, além de uma estética fascinante, possui trilhas para aqueles que gostam de se aventurar e, ao chegar ao topo, no cruzeiro se deslumbram com a vista de toda a cidade e de parte do Vale do Pajeú, quando, em época de chuva, pode-se aproveitar pequenas cachoeiras que se formam nos rochedos. Existem grupos na cidade que aproveitam as formações rochosas para praticar rapel. Na cidade também está localizada a Serra Grande, onde aconteceu o maior combate da história do cangaço, quando Lampião, à frente de 60 cangaceiros, enfrentou um contingente de 400 policiais, deixando dezenas de mortos, feridos e em fuga, não ficando sequer nenhum cangaceiro ferido. E Serra Talhada é a cidade onde nasceu Virgulino Ferreira da Silva, o famoso cangaceiro, o Lampião. Ao ver seu pai ser assassinado durante um conflito agrário, Virgulino Ferreira da Silva deixou de existir para dar lugar ao famoso e temido Lampião, considerado o rei do cangaço brasileiro na década de 1930. E ele ganhou esse apelido devido à facilidade que tinha em manejar o rifle, que, de tanto atirar, parecia um candeeiro aceso nas escuras noites da Caatinga. Foi assim que ele se tornou um fenômeno, sobretudo histórico e político, de um anti-herói ou bandido que nem mesmo a história sabe dizer e que depende da perspectiva de quem conta. Não sou cangaceiro por vontade minha, mas pela maldade dos outros, dizia o cangaceiro Lampião. Mas o que ninguém pode negar, no entanto, é que sua luta o tornou um dos mais emblemáticos personagens da história brasileira. Nem por isso ele deixou de ser perseguido. Tão famosas quanto seu histórico foram suas artimanhas para fugir das autoridades. A sagacidade dele foi tanta que Lampião mandou fazer suas sandálias sob medida para fugir da polícia. Aos 21 anos, um pouco antes de sua vida virar de cabeça para baixo, Lampião era alfabetizado, algo muito incomum para a região sertaneja e pobre onde morava, e sonhava em dar uma vida melhor à sua família. Assim que seu pai morreu em 1919, durante um confronto com a polícia, tudo isso desapareceu. E jurando vingá-lo, ele se juntou
aos seus 2 irmãos e integrou o grupo do cangaceiro Senhor Pereira. 3 anos depois, Lampião já se tornava o líder do bando em Pernambuco e assassinava o informante que entregou seu pai à polícia. O cangaceiro também realizou o maior assalto da história do cangaço contra a baronesa de Água Branca, em Alagoas. Ali começavam seus anos de fuga. Lampião foi perseguido por toda a polícia do Nordeste ao longo de 20 anos, desafiando não só as autoridades locais como o poder central do Brasil. Ele sequestrava coronéis, assassinava seus inimigos e desafiantes com crueldade, na mesma proporção que distribuía doces para as crianças e remédios aos necessitados. Lampião também se fez presente em casamentos, festas comemorativas e até batizados, dançando chachado e cantando repentes com seu bando. E além de suas habilidades, o homem ficou conhecido por criar um dress code que acabou se tornando um símbolo cultural por todo o sertão. Ele percebeu que a roupa seria motivo de orgulho dos seus comparsas e imporia respeito por onde passasse. E seu apurado e extravagante senso estético incluía símbolos como a Cruz de Malta, associada aos Cavaleiros de Malta, a Estrela de Davi, que oferia proteção mística, e a Flor de Lis, usada nos escudos da realeza francesa. Eles foram alinhados com lençóis, broches, anéis, cartucheiras e coletes. Tudo isso o conferiu um ar de realeza. Mas nem tudo era apenas sobre estilo. Lampião também pensou em seu conforto e facilidade para conseguir se safar da polícia quando encomendou uma sandália com o artesão Raimundo Celeiro. E por meio de um mandante, Lampião disse que queria uma sandália diferente, com solado quadrado e sem marca da curva da sola do pé, para não indicar qual era a frente do calçado. Desse modo, deixaria uma pegada quadrada na poeira, impedindo que a polícia soubesse sua direção. Ele chegou até a fazer um desenho de como queria suas sandálias. E Celeiro fez exatamente como Lampião pediu. Dias depois, quando Capanga veio buscar a encomenda, ele ficou sabendo que era para Lampião. De acordo com seu filho Expedito, o pai disse que levasse a sandália sem precisar pagar. O filho Expedito foi responsável por carregar a marca de Lampião e o legado que as sandálias se tornaram para a família, fazendo delas o item de moda mais revolucionário da história nacional. O chachado é uma dança popular brasileira originada no sertão de Pernambuco. Foi muito praticada no sertão pelo cangaço da região em celebração às suas vitórias. A palavra chachado é uma onomatopeia do barulho chá, 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 que os dançarinos fazem ao arrastar as alparcatas no chão durante a dança. Há controvérsias sobre a origem do chachado. Alguns pesquisadores, como Benjamin e Luiz da Câmara Cascudo, afirmam que é uma dança originária do Alto Sertão de Pernambuco. Outros dizem que ela tem sua origem em Portugal e alguns outros ainda dizem que sua origem é indígena. O chachado foi difundido como uma dança de guerra e entretenimento pelos cangaceiros, notoriamente do bando de Lampião, no início dos anos de 1920, em Vila Bela, atual Serra Talhada. Na época, tornou-se popular em todos os bandos
de cangaceiros espalhados pelos sertões nordestinos. Era uma dança exclusivamente masculina, por isso nunca foi considerada uma dança de salão, mesmo porque naquela época ainda não havia mulheres no cangaço. Faziam da arma a dama, dançavam em fila indiana, o da frente sempre o chefe do grupo, puxava os versos cantados e o restante do bando respondia em coro, com letras de insultos aos inimigos, lamentando mortes de companheiros ou enaltecendo suas aventuras e façanhas. As roupas eram sempre em tons marrons e caque, de couro, para que se protegessem dos espinhos da caatinga do sertão e sempre acompanhadas do rifle e da alpercata do mesmo material. Além do chachado, outras danças também são originadas do estado de Pernambuco, como o frevo, o maracatu nação, o maracatu rural, o baião, a ciranda e o coco de roda. Para muitos especialistas, o cangaço nasceu como uma forma de defesa dos sertanejos diante de graves problemas sociais e da ineficácia do Estado em manter a ordem e aplicar a lei. Um dos principais líderes do cangaço foi Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. O termo cangaço vem da palavra canga, uma peça de madeira usada para prender junta de bois a carro ou arado, conhecida também como jugo. E Serra Talhada é a cidade dos nossos amigos queridos Lucas e Elza, e nós gostaríamos de mandar um abraço bem especial para esses amigos queridos e dizer a eles que estamos morrendo de saudade, viu, Lucas e Elza? Abraço, meus amigos queridos. E hoje conhecemos um pouco do município conhecido como a capital do chachado e a terra natal de Virgulino, o famoso cangaceiro Lampião. E a todos vocês que assistiram o nosso vídeo até aqui, o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima cidade, se Deus nos permitir.